Meus irmãos, nessa nossa segunda parte, e já caminhando para o final, eu quero, depois de termos observado algumas definições do que é o pacto e após algumas considerações sobre a natureza do pacto na Sagrada Escritura, eu queria observar com vocês alguns conceitos ligados a descobertas arqueológicas que foram feitas ali na região do Antigo Oriente Próximo. Essas descobertas elas se deram ali no início do século XX, e em meados do século XX, um estudioso do Antigo Testamento chamado George Mendenhall, ele publicou uma monografia. O título dessa monografia era Lei e Pacto em Israel e no Antigo Oriente Próximo. Nessa monografia, Mendenhall ele escreveu a respeito de descobertas de antigos documentos contendo tratados que governavam o relacionamento entre certos reis, que eram conhecidos como os suzeranos, ou no caso de um desses grandes reis, ele vai ser chamado de o grande rei. Outro desses grandes reis vai ser chamado num documento de rei dos reis. Isso já remete a nossa mente para alguém. Mas você tinha uma das partes era esse grande rei, o suzerano, e a outra parte eram os vassalos, tá? Ou como outros documentos traziam, o pequeno rei que era derrotado e que agora se submetia ao grande rei. Então, analisando documentos dessas nações ali do Antigo Oriente Próximo, Mendenhall ele elaborou uma estrutura e ele identificou essa mesma estrutura no Pentateuco. Essa descoberta, meus irmãos, ela enriqueceu ainda mais a nossa compreensão a respeito do pacto de Deus com o seu povo. Há um estudioso reformado que é digno de menção aqui nessa área, que foi professor durante muitos anos de Antigo Testamento ali no Seminário Teológico de Westminster, ali na Filadélfia. Era o doutor Meredith Kline. Meredith Kline se debruçou sobre o livro de Deuteronômio e ele identificou em todo o livro de Deuteronômio um exemplo desses tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. Ele escreveu um livro inteiro sobre Deuteronômio, intitulado Tratado do Grande Rei. E ele identificou a mesma estrutura em outras passagens, inclusive ali em Êxodo no capítulo 20, onde nós temos a outorga da lei, a entrega dos 10 mandamentos. E a estrutura desses tratados era a seguinte: você tinha em primeiro lugar um preâmbulo. Nesse preâmbulo, o suzerano ele era identificado. Em segundo lugar, você tinha um breve histórico do relacionamento entre o suzerano e os seus vassalos. Nesse breve histórico, os benefícios conferidos pelo suzerano eram todos listados. O terceiro elemento eram as estipulações do pacto, destacando quais eram as obrigações dos vassalos. O suzerano anexava sanções a essas estipulações, caso os vassalos quebrassem o pacto. Em quarto, você tinha juramentos e votos que eram feitos tanto pelo suzerano quanto pelos vassalos. O suzerano faz promessas e os vassalos, então, garantem obediência às estipulações do pacto. E, por fim, você tinha uma ratificação por meio de um corte, ou seja, por meio do derramamento de sangue. E você também tinha o depósito. Preste atenção nesse detalhe que ele é muito importante. Para encerrar, você tinha o depósito das cópias do pacto em um local público. Todos esses elementos eles vão ser encontrados nos pactos bíblicos entre Deus e o seu povo. Se você desejar um esboço do livro de Deuteronômio, Meredith Kline ele vai oferecer o seguinte esboço. Em Deuteronômio você tem o preâmbulo, que identifica Deus como suzerano. Você tem isso no capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Você tem o histórico do relacionamento entre Deus e o povo, que vai do verso 6 do capítulo 1 até o versículo 49 do capítulo 4. Você tem as estipulações do pacto, que são, no caso, a lei, tá?
capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 26, versículo 49. Em quarto, você tem as sanções do pacto. Tá? Há uma seção muito conhecida nesse sentido ali em Deuteronômio. No capítulo 28, você tem as bênçãos decorrentes da obediência e você tem as maldições decorrentes da desobediência. Essas são as sanções do pacto ali em Deuteronômio. E no capítulo 31, verso 1 até o capítulo 34, você tem a ratificação do pacto. Essa mesma estrutura você vai perceber em Êxodo capítulo 20. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias ali. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Veja o verso 2. Esse verso 2, nele você tem tanto o preâmbulo, onde o suzerano é identificado. Eu sou quem? Literalmente, eu sou Yahvé. Veja que ele vai usar o nome, dentre os vários nomes que são revelados nas Escrituras como nomes de Deus, ele vai usar aquele que é o seu nome por excelência. Ele vai usar o nome que é só dele. Adonai, por exemplo, vai ser aplicado no Antigo Testamento a seres humanos. Elohim vai ser uma palavra usada para descrever também os ídolos dos outros povos. Mas Yahvé é apenas ele. Então aqui você tem no verso 2 de Êxodo 20 a identificação do suzerano. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. No mesmo versículo você vai ter o histórico do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Que te tirei, leia comigo, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso traz à memória todos os atos de Deus pelos quais ele libertou Israel da terra do Egito e conduziu aquele povo até o Monte Sinai. Então eu sou Yahvé e eu tenho me relacionado com vocês, fazendo a vocês todo esse bem, manifestando toda essa bondade nas suas vidas. Aí agora do verso 3 até o verso 17, você vai ter as estipulações do pacto, a lei do pacto, através dos 10 mandamentos. Tá? Há quem vai enxergar as estipulações se estendendo até o capítulo 23, verso 19. Mas em todo caso, é bem claro aí que você tem do verso 3 até o verso 17, nos 10 mandamentos, é bem claro que você tem a lei do pacto, as estipulações, tá? E você também tem sanções anexadas aí. Veja do verso 5 ao verso 7. Quando o Senhor, logo depois de dizer, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ele vai dar, né, ele vai apresentar o que vai acontecer caso o povo quebre essa lei. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Você tem a mesma coisa no 3º mandamento. Veja o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você tem agora a sanção, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você também tem as sanções aí nos versos 11 e 12. A ideia é que, em caso de obediência, o povo de Israel vai desfrutar do favor de Deus. Mas, em caso de desobediência, o povo vai sofrer as maldições do pacto. Essas sanções elas vão se tornar ainda mais explícitas na passagem de Deuteronômio que eu mencionei há pouco, no capítulo 28. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28, e lembre que em Deuteronômio você tem um recontar da lei, uma segunda vez que a lei é anunciada ao povo de Israel. Em Deuteronômio 28, do verso 1 ao verso 14, você tem as bênçãos em caso de obediência, e do verso 15 até o verso 68, você tem as maldições decorrentes da desobediência. E em Êxodo você também vai ter as 2 tábuas da lei. Elas vão funcionar como as cópias desse pacto.
E quando você continua lendo, uma das orientações que Deus vai dar a Moisés e a Arão é que as 2 tábuas da lei, elas deveriam ser depositadas onde? Dentro da arca da aliança, que ficaria onde? No local mais importante do acampamento israelita, no tabernáculo. Então, tudo isso vai nos mostrar, meus irmãos, que nós temos aqui um tratado entre Deus, que é o suzerano, ele é o soberano, e o seu povo, que é o povo vassalo. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9, e veja que é interessante observar como o autor de Hebreus vai chamar as 2 tábuas da lei. Hebreus, capítulo 9, verso 3 e verso 4. Perceba como é que as 2 tábuas, elas são chamadas aqui. Hebreus, capítulo 9, verso 3 e verso 4. Eu vou ler, diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da... Veja como as 2 tábuas são chamadas aqui. As tábuas da aliança. Elas funcionavam como o documento do pacto. Elas são chamadas dessa forma, meus irmãos, porque elas vão funcionar como a prova documental da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E isso possui uma implicação muito interessante para a maneira como nós entendemos as 2 tábuas da lei. Permitam-me fazer uma pergunta a vocês. Como é que vocês dividem os 10 mandamentos nas 2 tábuas? Quantos mandamentos existem em cada tábua? A opinião mais comum, a grande maioria dos cristãos, ela vai dividir os 10 mandamentos dizendo que na primeira tábua nós temos 4 mandamentos, do primeiro até o 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Enquanto que na segunda tábua nós teríamos os outros 6 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Quem crê assim, levanta a mão. Só para a gente fazer um teste. Obrigado. Veja só, qual é a razão das pessoas fazerem essa divisão? É por inferência. Elas vão dizer o seguinte: olha, é porque os 4 primeiros mandamentos, eles vão tratar dos nossos deveres diretos para com o Senhor. Enquanto que os outros 6 mandamentos, eles já falam dos nossos deveres diretos para com o nosso próximo. Qual é o ponto? Você não vai encontrar nada na Sagrada Escritura que faça essa divisão. Você não vai encontrar nada na Escritura que divida os mandamentos dessa forma nas 2 tábuas. Muito provavelmente essa divisão ela é inferida da maneira como Jesus resume a lei moral ali em Mateus no capítulo 22. Abra lá a sua Bíblia. Mateus 22, do verso 37 até o verso 40. Mateus capítulo 22, do verso 37 até o verso 40. Eu vou ler a partir do verso 34, tá? O texto diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, muito provavelmente, irmãos, a divisão dos mandamentos nas 2 tábuas, que diz que você tem 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda tábua, ela vai ser inferida a partir daqui. O raciocínio seria mais ou menos: assim como o primeiro grande mandamento diz respeito ao nosso amor por Deus, assim também a primeira tábua contém os 4 primeiros mandamentos que falam dos nossos deveres religiosos.
Enquanto que o segundo grande mandamento equivale à segunda tábua com os 6 mandamentos restantes que vão regular o nosso relacionamento com o nosso próximo. Só que não há nada que justifique essa inferência. E é interessante que os judeus, em sua maioria, eles vão fazer uma divisão diferente. A divisão feita pelos judeus é 5 na primeira tábua, 5 na segunda tábua. Porque eles vão dizer que o mandamento que ordena honrar pai e mãe é um dever essencialmente religioso, por isso ele tem de vir também na primeira tábua. Mas há uma minoria entre os judeus que vai dizer o seguinte: não é nenhuma coisa, nem outra. São 10 em uma, são 10 em outra. E, meus irmãos, à luz dos paralelos entre a estrutura pactual em Êxodo e em Deuteronômio, com as descobertas feitas ali na região do Antigo Oriente Próximo, é perfeitamente plausível que cada uma das tábuas da lei contivesse na íntegra os 10 mandamentos. Porque uma tábua funcionava como a cópia do suzerano, enquanto que a outra tábua funcionava como a cópia dos vassalos, no caso, o povo de Israel. Poderia ser apenas uma tábua, mas por que 2 tábuas? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, verso 28. Em Êxodo 34, 28, Moisés vai dizer que esteve com Deus durante 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão, ele não bebeu água, e aí ele vai dizer assim: e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, sem nenhuma indicação de qualquer divisão. Ele ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor, ele não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. A ideia do texto é que o que ele fez em uma tábua, ele fez na outra. Os 10 mandamentos, irmãos, eles vão ser chamados aqui de as palavras da aliança. Se você verificar Deuteronômio 9, verso 9, essas tábuas, elas já vão ser chamadas de as tábuas da aliança. Você pode de repente perguntar assim: mas qual era então o propósito dessas 2 tábuas idênticas? Qual era o propósito dessas 2 tábuas iguais? Meredith Kline faz algumas considerações importantes. Ele vai dizer o seguinte: o propósito da cópia do pacto que ficava com Israel era que ela fosse uma testemunha documental. Era uma testemunha para e contra Israel, relembrando Israel das obrigações juradas, reprovando Israel pelas obrigações violadas, declarando a Israel a esperança da bem-aventurança do pacto e pronunciando para Israel a condenação das maldições da aliança. A proclamação pública dela era designada para ensinar o temor do Senhor a todo Israel, especialmente aos filhos. Então, por que 2 cópias? Uma cópia que era de Israel era para lembrar Israel do que Israel prometeu, do compromisso que Israel assumiu, para confrontar Israel pelas vezes em que Israel quebrou a lei. E qual era a função da cópia do suzerano? Qual era a função da cópia do Senhor? Mais uma vez, Meredith Kline explica. Ele vai dizer que, no caso dos tratados internacionais, o suzerano naturalmente desejaria possuir, preservar e proteger uma testemunha legal selada do tratado. Ela o lembraria do testemunho do vassalo para o propósito de cumprimento e punição. Mas ela também o lembraria do papel do suzerano como protetor do vassalo e das várias promessas específicas de assistência frequentemente contidas em tais tratados. Então, uma era a cópia do Senhor, como testemunho das promessas feitas por Ele. Não que Deus precise ser lembrado de alguma coisa, mas Ele se coloca, Ele condescende com a nossa condição humilde e Ele então se permite ser lembrado do que Ele prometeu, do que Ele se dispôs a fazer em nosso benefício. E o que é maravilhoso em tudo isso, irmãos, é que o lugar onde as 2 tábuas, onde as 2 cópias do pacto eram depositadas, era a Arca da Aliança.
A cópia de Israel reprovava o povo e condenava o povo. Mas ela se encontrava no mesmo lugar onde o sangue da expiação era aspergido. Meredith Kline vai dizer que o testemunho das tábuas contra Israel nunca ascendia a Yahvé à parte do testemunho do sangue advogando misericórdia. O autor aos Hebreus ele vai falar sobre isso no capítulo 9, quando ele fala das duas tábuas ali, e posteriormente quando ele vai falar de Jesus Cristo, entrando no Santo dos Santos celestial, com o sangue da eterna aliança e aspergindo o seu sangue sobre o seu povo. Lembre que na Arca da Aliança havia uma tampa, que era chamada de o propiciatório. O propiciatório, ele possuía em cima 2 querubins, que ficavam um de frente para o outro e ambos olhavam para o fundo da arca, onde a lei era depositada. Querubim, meus irmãos, não é uma classe diferente de anjo. Os anjos, eles vão ser mencionados na Escritura, não de acordo com classes ou hierarquias, mas de acordo com funções que eles desempenham. Todas as vezes que você encontra um querubim sendo mencionado na Bíblia, o contexto é a quebra da aliança, é o pecado do ser humano. Os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que os querubins eles são evocados quando a honra da santidade de Deus precisa ser defendida dos pecadores. Quando é que os querubins aparecem pela primeira vez em Gênesis? Quando o homem peca e quando o homem é expulso do jardim do Éden. Por que há querubins em cima do propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança? Eles contemplam a lei que foi quebrada. Eles anseiam vindicar a honra do Senhor. Por que eles não fazem isso? Por que o próprio Deus não executa a maldição do pacto sobre o seu povo, que constantemente quebra a sua lei? Porque o lugar onde a lei é depositada, o testemunho da lei é depositado, é o mesmo lugar onde o sangue do Cordeiro é aspergido. Ao mesmo tempo em que a lei ela clama por satisfação, o testemunho do Cordeiro testemunha da satisfação feita de uma vez por todas na cruz do Calvário. Essas duas tábuas, meus irmãos, elas nos lembram dos nossos deveres, mas também nos lembram da graciosa provisão que Deus fez em nosso benefício. Nós vamos ficar por aqui, que o Senhor nos abençoe. Amanhã à tarde, nós vamos então falar especificamente, tudo o que nós falamos hoje serve como introdução para o que nós vamos tratar amanhã, porque amanhã nós vamos tratar especificamente do pacto das obras e do pacto da graça. Os dois pactos diretamente relacionados conosco. Que Deus, pois, nos abençoe. Reverenda Laure.